voltar a um tema que é o do domingo passado, que é lá no livro de Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Por favor, eu vou pedir à irmã Cristiane para que coloque Gênesis capítulo 4. E nós vamos ler o verso 7, se eu não estiver enganado, o versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, porque assim como nós nos preocupamos com a beleza externa da tua igreja, nós também nos preocupamos com a beleza interna da tua igreja. E falamos sobre coisas que muitas vezes os nossos ouvidos não querem ouvir, ou a nossa mente não quer parar para pensar. Mas que essas coisas possam nos fazer amadurecer, crescer, desenvolver um senso de autocrítico, aonde tenhamos condições de saber qual é a distância que verdadeiramente nós estamos do Senhor. Por isso, Senhor Deus, estamos aqui, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor para que tome lugar no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que aconteceu nesse episódio, no livro de Gênesis capítulo 4. Nós temos o primeiro homicídio da terra. E não diferente do que tem ocorrido, né? Esses dias, numa determinada região do Rio de Janeiro, tacaram fogo em ônibus, uma série de coisas, e um policial morreu. E eu fico imaginando, será que as pessoas não sabem que Deus não gosta que matem as pessoas umas às outras? Todos nós sabemos disso. É um fundamento do cristianismo. Não matar é um fundamento da igreja. Mas, tirando do aspecto literal da coisa, quando você traz isso para o aspecto pessoal, comportamental, desta relação chamada igreja, nós vemos Jesus ampliando a visão. E eu gosto quando você me permita fazer essa comparação. No Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Fez, você vai pagar do mesmo jeito. Agora no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento com Jesus é olho por beijo e dente por beijo. Se alguém lhe tira o olho, você tem que oferecer o outro. Se alguém lhe tirar um dente da boca, você tem que oferecer 2 dentes. E aí ele amplia a visão dizendo assim, ó, se alguém lhe tira a capa, ali eu ofereço o quê? A túnica. A capa é algo de menor valor do que a túnica. A túnica eram vestimentas de pessoas nobres. A capa era essa roupa que a gente bota por cima para não ficar molhado no dia de chuva. Então haviam novas dimensões para não matar. E nós estamos nesse tempo, numa nova dimensão, numa 4ª dimensão. A primeira dimensão eu posso considerar que é o Velho Testamento, a 2ª dimensão é o Novo Testamento, a 3ª dimensão é a igreja e a 4ª dimensão é o céu. Essa é a minha ótica quando eu olho para a Bíblia e leio os versículos do Velho Testamento. Eu estou referindo-me ao passado, como era no passado. E quando eu olho no Novo Testamento, eu estou tentando ver o que é hoje. Quando eu olho para a igreja, eu vejo pela escatologia. A escatologia é a parte da teologia que estuda as últimas coisas. Eu vejo o que é amanhã. Aí parece que acaba, né? Passado, presente e futuro. Mas não. A igreja tem, depois de amanhã, tem o céu para a igreja. Você tem algo a mais para você. Então, se nós olharmos para o passado, nós temos como referência a lei. Se olharmos no presente, nós temos como referência a graça. Mas se olharmos para dentro da igreja, nós temos muitas pessoas que não conseguem não matar. Elas usam, muitas vezes, de forma muito sutil, esse mecanismo de matar o sonho de alguém, matar o desejo de viver de alguém, matar a alegria de alguém, matar o prazer de estar junto ou de ter comunhão de alguém. Então nós poderíamos enumerar uma série de coisas. Mas hoje eu queria, de uma forma muito simples, tratar sobre uma
única palavra, é um substantivo. E quando eu falo que é um substantivo, é porque é algo que cabe no mundo, mas não deveria estar no mundo. Essa palavra, ela tomou conta do coração de Caim, e que simboliza para mim a raiz de qualquer coisa ruim dentro da igreja. O nome disso é inveja. Vou repetir, inveja. Vou repetir para você pela terceira vez, inveja. E eu vou fazer uso da ferramenta do Google, que você também pode fazê-la. O que é inveja? A inveja é um substantivo abstrato que significa um sentimento de ódio, desgosto. Agora até aí você vai falar, eu não tenho isso. Eu não tenho ódio e não tenho desgosto. Beleza, show, muito bom, legal. Parabéns para você. Não é sarcasmo não, é mesmo, estou te elogiando, ponto. Agora, quando vem para a segunda parte do conceito, ele diz assim, pesar quer dizer sentimento causado ou provocado pela felicidade alheia. Aí começa a ficar mais difícil. Quando você vê alguém feliz, como que você se sente? O que é a felicidade do irmão? Às vezes o irmão quer uma máquina de lavar nova, a dele era de 10 quilos, tem 15 quilos? Tem 15 quilos? Máquina de lavar? O sonho dele era comprar uma máquina de lavar de 15 quilos. E ele vem com muita alegria dizendo para você, pastor, comprei minha máquina de lavar de 15 quilos. Aí você diz, legal. Mas no fundo, você não sentiu alegria na conquista do teu irmão. Eu vou usar uma palavra que poucas vezes você ouve eu falar, cinismo. Jesus chamou de fariseu. Hoje, se eu chamasse alguém de fariseu, o cara ia entender até que era um elogio, porque ele não sabe o que é isso. Mas se eu chamo de cínico, ele já vai achar que é ofensa, né? Se alguém chega para você e fala assim, como você é falso, como você é cínico. Teve um desses reality show que tinha uma pessoa que era tão cínica que virou referência nacional, uma tal de Falciane. Lembram disso? Virou referência nacional. O cinismo é um mecanismo do cérebro para a autodefesa da inveja. A indiferença mata. Você não conseguir elogiar o cabelo de alguém que tem um cabelo mais bonito do que o seu, você se torna uma pessoa automaticamente cínica. Porque quando você tem o sorriso dessa pessoa, não é verdadeiro, é o quê? Falso. Quando você não tem prazer, eu vou abrir um parênteses, fui no dentista, um amigo meu chamado Edson, bom, lá da Tijuca, cara fera. Falei, amigo, dá uma olhada nos meus dentes aqui, que eu tenho que fazer uma limpeza. Ele falou, você tem que fazer uma opção de coisa na tua boca. A parte de cima desarticulou por conta da falta de dente, na parte de baixo você tem que arrancar 2 molares, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer implante, vai ter que fazer isso, não sei o que. Eu falei, quanto que custa? Ele falou, esse não é o problema. O problema é saber como que você quer ficar quando envelhecer. Quer ficar com a boca murcha? Você quer ter mau hálito? E aí, naquele momento, eu falei assim, eu invejei. Eu falei, eu quero ter um dente clarinho, branquinho, todos os dentes na boca. Quando eu ficar velho, eu não quero andar com dentadura. Com muito amor aos que têm dentadura. Hoje tem implante, tá? Então, com muito amor. Não é tão caro quanto você pensa. Mas eu invejei. Eu desejei a alegria alheia. E muitas vezes nós não temos a capacidade de perceber que são com coisas diárias. Que a gente não consegue ver que o irmão ficou feliz com um sapato da Shein. Chegou hoje.
Que alegria! Então, qualquer coincidência é mera coincidência, tá? Sabe? A gente não consegue. Como que é? Qualquer semelhança é mera coincidência. É isso aí. Eu preciso me alegrar com a alegria do meu irmão, por mais simples que ela seja. Porque se eu não me alegrar, eu estou produzindo um sentimento de ódio pela alegria do meu irmão. E qual é a consequência disso? O que aconteceu com Caim? Caim matou o irmão. Isso pode estar acontecendo entre você e o seu marido, entre você e o seu filho, entre você e o seu patrão, entre você e o irmão que está sentadinho pertinho de você. Eu quero continuar aqui dizendo o seguinte: é um sentimento provocado pela felicidade alheia ou pela prosperidade alheia. Sabe o que é a prosperidade alheia? É quando vê um irmão com cabelo cortado, barba feita, com dente limpo, com a roupa asseada. Asseada quer dizer cheirosa. Não precisa ser da Tommy ou da Ragtime, não precisa ser da Ludwig, não precisa. Mas basta ele estar cheirosinho, bonitinho, não precisa ser do Hugo Boss, do Vitor Hugo, nada disso. Pode ser, mas não precisa. É você se alegar com a prosperidade do irmão. É você sentir paz no seu coração porque o outro está prosperando. Como que pode num lugar as pessoas não terem prazer porque as outras estão ficando ricas? Como que pode num lugar prosperar quando eu não tenho alegria em saber que os empresários da igreja estão ganhando mais do que ganhavam o ano passado? Ou que os empregados ganhem mais e melhor do que ganharam o ano anterior? Não tem como. Que ambiente é esse, onde se tem alguém que andava a pé e agora compra um carro? Carro simples, não precisa ser uma Mercedes 320L branca. Mas pode ser um carro simples. Você não se alegra com ela. Que lugar é esse, onde tem alguém com uma roupa no varal, sendo curada é lavada e colocada ao sol? E você não se alegra porque a roupa dele é melhor do que a tua. Que nível de competição você vive hoje a ponto de você não estar se preocupando que esses pecados eu cometo e você também? Eu posso não desejar a mulher do outro, mas eu já desejei a BMW de um amigo meu. Eu fui comprar uma BMW com ele, ele me chamou para ir junto, eu falei, pô, eu queria um carro desse. Eu não posso pagar IPVA. Não posso pagar o seguro do carro. Mas eu desejei. Será que é vergonha nós amarmos as coisas e deixarmos de amar a nós mesmos? Será que conseguimos carregar esse erro até a morte, a ponto do dia da nossa morte nós não sermos julgados por isso? Eu acredito que nós temos oportunidades. Ou ainda, provocado pelo bem-estar alheio, ele se define como alguém inferior. Isso é que mais me chamou a atenção. O invejoso tem complexo de inferioridade. Ele nunca acha que pode. Vai vender mariola, irmão. Se você quer comprar um Rolex, custa aí R$32.800, vende mariola que você consegue, irmão. Não precisa ir na Uruguaiana e comprar um terceira linha por R$1.000 para falar que tem um Rolex, porque isso não rola, irmão. Não rola. Se não pode ter um Rolex, compre um Cássio, é 150. Você vai ver a hora do mesmo jeito. E eu teria a maior alegria em saber que o teu Cássio funciona e não trouxe nenhum prejuízo para você. Você está entendendo, irmão? Está entendendo?
que de alguma forma a gente é mexido pela inveja, e a gente chega na igreja com essa bagagem de coisa, todo dia, e a gente está sempre atento o que o outro está fazendo, atento o que o outro está tendo, o outro está conquistando, atento o que o outro está vivendo, ou aonde ele está comendo. É muito fácil, né? Às vezes a gente entra na internet e vê coisa que a gente não quer. A gente entra lá, a pessoa está fazendo coisa que não devia, mas ela posta. Ela esquece que a exposição faz com que ela se autodefina. Tem remédio, gente, para isso. Tem remédio. Como se blindar da inveja? Aí alguém vai ver aqui, ó, o pastor tem um óleozinho ungido, né? Vamos blindar aí a galera da inveja. Para não precisar vir, eu vou jogar óleo aí para todo mundo. Toma aí óleo para todo mundo. Óleo, pastor Luiz, pastor Jorge, toma óleo. Pastor, toma óleo, toma óleo. Será que funciona? 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 Não. Abra, por favor, em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Vamos ver como que funciona. Se você quer aprender, eu dei o conceito, não associei a ninguém. Como eu disse, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então, não é recadinho, não estou mandando mensagem privado para ninguém. Como se blindar da inveja? Podem ler comigo, por favor? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Fica claro ali? Está bem claro ali, como está escrito? Como se blindar da inveja? A primeira coisa, não se apegar às coisas do mundo. Irmão, o óculos da Ana Hickman é o dela. O meu, eu tenho um que foi feito na ótica do meu sobrinho Abraão. Eu só não sei onde está e não uso, mas eu tenho. Esse é o que é o meu. O meu não é melhor do que o do pastor Jorge, que usa óculos. Não é melhor. Não é melhor do que o do Iarro. Não é melhor. Não é melhor do que o da Maria. Não é melhor. O meu não é melhor do que o de ninguém. Se eu tenho esse sentimento, eu não quero o de ninguém. Eu não quero o seu. Até porque, funcionalmente, o grau que eu preciso para eu enxergar com aquela ferramenta é diferente. Então, eu não quero o de ninguém. E o meu, aí, se você entender que a inveja pode gerar egoísmo, se o meu servir para alguém, eu estou disposto a emprestar. Porque eu não estou apegado a nada no mundo. Você compreendeu o remédio? O meu não é mais importante do que o de ninguém, o meu não é melhor do que o de ninguém, e o meu está emprestado, porque isso é mordomia. Mordomia é uma maneira de entender a forma como Deus cuida da gente. Se você precisa de óculos, se você não tem, peça a Deus que Deus vai mandar, Deus vai te dar. E se Ele lhe der, porque todas as coisas que nós temos, adquirimos por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então eu preciso devolver a Ele. Então se alguém precisar daquilo que Deus me deu, eu não posso ser egoísta dizendo, não, é meu. Não é meu não tem nada é meu. Aí eu faço a aplicação. Você age assim? Eu calço 45, e pode ser que algum irmão calce o mesmo número do que o pastor, e em um determinado momento ele diga para mim, pastor, presta seu sapato. Se eu sou apegado, eu vou dizer para ele o quê? Não, irmão, meu sapato está com chulé. Não cabe em você. Vamos alugar um, ou vamos comprar um, mas você não consegue dar.
Eu vou repetir, você não consegue o quê? Dar. Lembrando o que estava acontecendo lá em Gênesis capítulo 4, o que Caim estava fazendo com a oferta? Ele estava oferecendo o quê? A Deus. Deus não recebeu a oferta de Caim, por quê? Deus viu a inveja no coração de Caim. Pastor, que coisa extraordinária. Então quer dizer que quando eu tenho esse sentimento, eu não estou apto para fazer o quê? Dar. E se eu der, Deus não recebe. Tem muita gente boazinha que vai para o inferno, que faz caridade, que vem à igreja, que ora, que dizima, serve o Senhor de alguma forma, serve mesmo, dedica tempo de oração, os que têm prática de ir ao monte vão para o monte, mas Deus não aceita. Deus não aceita, porque o coração dele não é de Jesus. E nesse período natalino, por que você não entrega então o seu coração para Jesus? Desapega, meu irmão. Desapega. Diga para o Senhor: Senhor, não tire de mim o que é necessário, mas tire de mim tudo que eu posso deixar e que eu tenho certeza que não vai me fazer falta. Desapega. Se você parar para pensar, quando você ama o mundo, você esquece de amar a Deus. Mas eu queria ler mais um versículo, o 16. Mais uma maneira para você, olha, não pense que isso não é algo que você não precise. Você precisa disso, porque tudo que há no mundo, leiam agora, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Para um pouquinho. Qual é a segunda forma de nós nos blindarmos da inveja? Desejos da carne. Se é no Novo Testamento, qual é o principal fundamento da carta de Paulo aos Romanos? Dons espirituais. E qual é o principal pecado da igreja? Imoralidade. Vou repetir. A carta de Paulo aos Coríntios, qual é o principal fundamento da igreja? Da carta de Paulo aos Coríntios. O que Paulo estava dizendo? Mesma coisa que ele falou. Exercício dos dons e práticas espirituais. E ele ainda diz o seguinte: olha, o maior de todos os dons, vocês estão confundindo tudo. É o quê? 1 Coríntios capítulo 13. É o amor. E ele desce dizendo o seguinte: se nada disso tivesse acontecendo, mas se vocês se colocassem só à disposição de Deus para amar, vocês já estavam fazendo muita coisa. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não fosse o amor, ou seja, se houver uma comunicação celestial entre nós, não é mais importante do que o amor. Então, a inveja é algo que está inerente à nossa natureza carnal. Então, a inveja é uma imoralidade. É imoral você viver ou conviver com pessoas que te invejam. É imoral. Você precisa ter esse senso crítico. Não. Ô irmão, para de ficar de olho gordo nas minhas coisas, irmão. Vai trabalhar, varão. Negócio de ficar desejando o meu sapato. Você tem condições de ter o seu sapato também. Vamos fazer um pix na internet aí para comprar um sapato novo para o irmão, para ele parar de... Mas é inerente à natureza. Ele quer o sapato, depois ele quer o quê? A tua calça. A minha cueca não dá para todo mundo, mas ele quer a minha cueca. Para, irmão.
você quer, irmão, você precisa, vamos juntar coletivamente, ajudar o irmão a ter uma calça, uma cueca, um sapato. Pô, legal, vamos ajudar ele, isso aí é bíblico. Mas para de querer o que é dos outros. Para, irmão, de desejar o que não é para você desejar. Desejos do quê? Carnais. Pastor, agora eu entendi porque que Paulo morreu do jeito que morreu. Porque o discurso dele era assim. Era brabo. Chegava na sinagoga, cidadão romano e judeu. Quando tinha romano, ele descia o pau. Quando tinha judeu, ele descia o pau. Juntaram os dois e fizeram o que com Paulo? Mataram. Para quê? Ficar ouvindo esse negócio, rapaz? Eu li hoje, na parte da tarde, depois posso mandar para quem se interessar, como morreram os apóstolos. E aí é interativo. Assim, na Itália, onde o cara morreu e como? Decapitado. O outro morreu enforcado, o outro morreu esquartejado. Cara, ninguém morreu do coração ou infartado. Com exceção de João, porque João foi preservado para escrever o livro de Apocalipse, e Deus colocou ele num lugar para ter toda aquela visão até a morte, morreu de velho. Compreende a natureza? Por que um foi de um jeito, o outro foi do outro? Compreende? Mas ninguém morreu dormindo. Não, ele estava dormindo, morreu em paz. Ninguém, cara. Porque onde eles chegavam, eles combatiam a inveja. Porque a inveja mata. A inveja destrói famílias. A inveja destrói pessoas, acaba com sociedade. Voltando para um ponto socioeconômico, político brasileiro, qual é a grande dificuldade de convivência das pessoas que moram nas favelas? Inveja. Você vai, passa o ano todo, guarda um dinheiro para pintar o portão da tua casa. Pintou o portão. 2 dias depois, passa um enviado do inferno, mete o pé na lama e vai na tua porta e faz o quê? Suja o teu portão, porque ele não suporta ver o teu portão limpo, cara. Ele não suporta ver você prosperar. Ele não consegue ver o seu cachorro bonito, ele deseja que o seu cachorro morra. Entende? O ímpio tem que ter esse sentimento, porque ele não tem Deus. Mas a gente não. Aí eu peço a Deus que te faça prosperar, você compre de novo lá latinha de tinta. Não entra em guerra não. A guerra não é tua não. Não perca a tua paz por isso não. Vai lá e pinta de novo. Vai vir outro, enviado do inferno, e vai sujar de novo. Para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para tirar a sua vontade de viver, para tirar a sua vontade de morar onde Deus deu a você. Porque o lugar onde Deus colocou você é santo. É terra boa. É um lugar onde tudo deveria ter harmonia entre você e Deus. São os invejosos que não deixam. Não é assim? É. Esse período agora sem água, quem tem água é ouro, né? Um pouquinho de água é ouro. Aí ele vai lá e corta teu cano, para você não ter água. O cara tira a tua borracha, cara. Tu passou a semana inteira guardando aqueles 2, 3 litros de água que vão entrar na tua caixa para você fazer o arroz. Que sociedade é essa? Essa é a sociedade que está dentro da igreja, que precisa mudar, que precisa ser transformada. Eu não preciso cortar a alegria de ninguém, irmão. Eu não preciso diminuir a água de ninguém. Quando eu ver um irmão cheio do Espírito, eu preciso me abraçar a ele e tomar dele. Tomar dele quer dizer ter a comunhão com ele, para que a graça dele invada o meu coração e a alegria dele me contagie de tal maneira que eu também seja abençoado. Sabe para que existem dons na igreja? Sabe para quê? Primeiro, repitam comigo assim:
Edificação coletiva. Por isso existem dons. Então ninguém tem um dom especial para ficar feliz sozinho. Ninguém. Segundo propósito, para a minha própria edificação. Quando eu cresço, estou feliz, eu vou fazer alguém feliz. Ou de maneira individual, ou de maneira o quê? Coletiva. Ponto. Pastor, o irmão está falando em línguas. Nós não somos batistas? Somos. E daí? Pastor, mas mudou a doutrina? Para mim, não. Mas talvez para o irmão ele está crescendo desse jeito, irmão. Talvez Deus queira fazer alguém crescer através dele desse jeito. Quem sou eu para dizer, Deus? Não, Deus. Assim não. Já sentiram inveja de você, né? E alguns ainda intitulam da seguinte forma: pastor, é uma inveja santa. E eu vou dizer para os irmãos que, de uma maneira equivocada, já tiveram a oportunidade de falar isso. Não existe inveja santa. Toda inveja é do diabo. É carnal. Vem de desejo dos olhos. Começa você olhando. Você olha. Você olha. Eu vou abrir um parênteses. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim porque meu cabelo está caindo. Eu fui numa festa. Teve uma menina, começou a olhar para o meu cabelo e eu falei assim: vai cair meu cabelo. Pronto. Falou, a boca tem poder, começou a cair o cabelo. Eu falei: irmã, primeiro que isso não pega. Se está caindo o cabelo, você tem que procurar um dermatologista. Ou um endocrinologista para entender se existe alguma perda de hormônio, alguma falta de vitamina, ou na terceira e última hipótese, o nível de estresse da irmã é tão alto, um psicólogo, o nível de estresse está tão alto que está influenciando na perda do seu cabelo. Não, pastor. Eu senti a inveja no ar. Falei, meu Deus, deveria ter sido um negócio engraçado, né? A inveja vindo, a inveja vindo, a inveja vindo, aí você, pum, né? Não é assim que funciona, cara. Não é assim. Não é assim que funciona. Entenda, o sangue do cordeiro, quando foi passado na porta, lá no Egito, e o anjo da morte, não é da inveja não, para mim morte, o anjo da morte é pior do que o anjo da inveja, para mim, certo? O anjo da morte passou, e ele viu que aquela casa estava coberta pelo sangue do cordeiro. O que aconteceu? O anjo foi embora, a morte não chegou naquele lugar. Prepara o glória. Prepara o glória. O sangue de Jesus já está sobre a tua vida. E a inveja não passa na tua vida. Não passa. Não fique preocupado com a mentira do diabo. Não fique preocupado, porque se a morte não venceu, quanto mais o demôniozinho da inveja não passa, não fica, não pega. Você não vai carregar isso na tua vida, porque o sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus, ele nos cobre, nos dá a condição de dizer para o diabo: diabo, um dia eu fui servo teu, mas agora eu sirvo ao Senhor Jesus.
Você está se blindando da inveja. Você crê aqui. Tem gente que aceita o que o pastor diz aqui. Enquanto o pastor está dizendo, ele está ouvindo, ele está aceitando, ele crê, ele vai, fica forte. Uma oportunidade que ele não ouve o pastor falar, ele se sente fraco, porque ele não entendeu aqui. A fé começa aqui. Depois ela vem para cá. Amém? Se você sente que você precisa ser liberto da inveja, você precisa lembrar do sangue do Cordeiro. Você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu creio no teu sacrifício, e por intermédio dele estou livre de todo mal, e nada vai me separar do Senhor mais. Feche os seus olhos. Versículo 17, finalizo. Olha que texto maravilhoso. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Coloque-se de pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor. Esse mês nós comemoramos o seu nascimento, mas não podemos esquecer de que só vale se Ele for o Senhor da nossa vida. Só é Natal de verdade se Ele for o Senhor da nossa vida. O que é que está trazendo ao irmão, à irmã, tristeza no coração? Não fique pensando no que você não fez, que o Senhor vai te dar capacidade para fazer. Não fique pensando naquilo que você não realizou, que Deus vai te dar força para realizar. Não fique olhando para o lado, para o outro, porque isso os seus olhos podem estar te fazendo desejar coisas que você não precisa. O Senhor vai fazer com que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja vivida por todos nós em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor.